Ei pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de parasitologia e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre hiperplasia e hipoplasia. Vamos lá! Então, para começar, vamos falar sobre as células do nosso corpo. Crescimento e diferenciação celular são processos essenciais para os seres vivos. A multiplicação celular é responsável pela formação do conjunto de células que compõem os indivíduos. E a diferenciação é a especialização morfológica e funcional que permite o desenvolvimento do organismo como um todo. Estes processos sofrem bastante influência tanto de agentes externos quanto de agentes internos da célula. As células, então, recebem diversos estímulos e buscam sempre se adaptar, às vezes passando por algumas alterações como as que vamos falar hoje, hiperplasia e hipoplasia. Algumas outras alterações celulares também são a metaplasia, atrofia, hipertrofia e hipotrofia. Mas focando no assunto dessa aula, o que são a hiperplasia e a hipoplasia? Vamos começar analisando essas duas palavras, que podem até ser bem parecidas, mas quando estudamos sua etimologia, ou seja, origem, fica tudo mais claro e não confundimos mais uma com a outra. O sufixo hiper significa aumento e plasia significa proliferação. Já o sufixo hipo significa diminuição. Ou seja, a hiperplasia e a hipoplasia são estímulos que sinalizam para a célula-alvo aumentar ou diminuir sua proliferação. Como a imagem que temos aqui. Estamos vendo aqui um tecido normal, com células normais, e aqui podemos ver o tecido com hiperplasia, e do outro lado, o tecido com hipoplasia. Cuidado para não confundirem hiperplasia com hipertrofia e hipoplasia com hipotrofia. Como já mencionamos, essas duas também são adaptações celulares, mas consistem no aumento e diminuição da célula em si, e não do número de células como que estamos estudando aqui. Vamos começar falando da hiperplasia. A origem da hiperplasia pode ser fisiológica ou patológica. A hiperplasia em condições fisiológicas aumenta a capacidade funcional do órgão. Ela ocorre após aumento dos fatores de crescimento locais e dos receptores de crescimento nas células que se dividirão. O que leva essas células a se multiplicarem podem ser eventos hormonais ou compensatórios. Na hiperplasia hormonal, os hormônios sinalizadores atuam como fatores de crescimento e desencadeiam a expressão gênica de proteínas do ciclo celular. Essas proteínas vão retomar a mitose e as células vão se multiplicar até que não tenha mais um estímulo hormonal. Um exemplo desse tipo de hiperplasia é o mecanismo que regula a proliferação das células uterinas endometriais a cada ciclo menstrual, como podemos observar nessa imagem. A parede do endométrio vai aumentando de espessura de acordo com o estímulo hormonal, e quando este cessa, a espessura volta a um tamanho normal. Outro exemplo é o desenvolvimento uterino na gestação e a acomodação do crescimento do feto. Esse mecanismo também é observado nas células das glândulas mamárias femininas durante a puberdade, quando a mama se desenvolve, e durante a gestação, quando a mama se prepara para a produção de leite. Já a hiperplasia compensatória se dá com a perda de células teciduais por dano ou ressecção parcial. A retomada da divisão celular, nesse caso, ocorre nas células remanescentes do tecido ou em células-tronco, que se diferenciam para essa regeneração tecidual. Um exemplo de hiperplasia compensatória é a regeneração do fígado após uma lesão, por exemplo, de ressecção, através da proliferação dos hepatócitos. Bom, já falamos sobre os dois tipos de hiperplasia fisiológica e agora vamos falar da hiperplasia patológica. Ela ocorre geralmente por excesso de estimulação hormonal ou por fatores de crescimento e leva a um aumento anormal dos órgãos ou tecidos. Um exemplo disso é a hiperplasia endometrial, uma proliferação celular excessiva da camada basal do endométrio devido a um desequilíbrio nos níveis de estrógeno e progesterona ao longo do ciclo menstrual. Essa condição provoca intensos sangramentos menstruais pelo excesso de glândulas uterinas e vascularização tecidual que se formam.
Aqui, nós também temos um outro exemplo que ocorre em quase metade da população masculina, a partir dos 50 anos de idade. Hiperplasia de próstata. E sua incidência cresce para 90% dos homens acima de 90 anos. Ela causa dificuldade e/ou dor para urinar, jatos intermitentes, aumento no número de micções e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. É importante lembrar que a hiperplasia patológica, por ser desregulada, favorece um ambiente ideal para a proliferação cancerosa. Agora, falando de hipoplasia. Ela também é dividida em fisiológica e patológica. Como exemplos de hipoplasia fisiológicas, temos a involução do timo na puberdade, a involução das gônadas no climatério, ou seja, fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, e também a hipoplasia dos órgãos no envelhecimento por aumento da apoptose. Já as hipoplasias patológicas podem ocorrer devido a agentes externos como virais ou infectantes, mas também podem ocorrer durante a embriogênese, ou seja, formação do embrião durante a gestação. Aqui, nós temos como exemplo duas hipoplasias, que ocorrem durante a formação do feto. A hipoplasia pulmonar, que podemos observar nessa radiografia, e a hipoplasia renal, que está aqui ilustrada com esse desenho, onde podemos observar um rim bem menor do que o outro. Como eu já citei, temos também hipoplasias acarretadas por vírus, por exemplo, o da AIDS, que pode levar à hipoplasia linfóide. E também temos casos de anemias hipoplásicas por hipoplasia da medula óssea devido a agentes tóxicos. Então, o que desencadeia hiperplasia e hipoplasia? Eu já citei alguns dos fatores que podem ser responsáveis pela ocorrência da hipoplasia, como os agentes virais e a má formação durante o desenvolvimento embrionário. Outros fatores são condições genéticas, hormônios e sinalizadores peptídicos e hormônios esteroides. Aqui temos uma imagem explicando como é o mecanismo da hiperplasia. Então, nós temos uma célula em repouso e temos um estímulo que sinaliza ativando algumas vias principais de proliferação celular. Temos então a síntese de RNA e de proteínas e o início da duplicação do DNA. E a síntese de novos RNAs, duplicação de organelas e membranas. E então se dá início à divisão celular. Aqui nessa imagem podemos perceber que antes de começar a divisão celular, temos o bloqueio na hipertrofia, ou seja, quando ocorre a hipertrofia, essas células acabam não se dividindo, o que leva elas a aumentarem de tamanho. Já na hiperplasia, que é o que estamos focando na aula de hoje, ocorre sim a divisão celular, mas não ocorre a diferenciação celular, por isso temos um aumento no número de células no tecido. Aqui eu coloquei para vocês alguns outros exemplos de hiperplasias e hipoplasias que são bem interessantes. Por exemplo, a hipoplasia do esmalte dos dentes indica que o revestimento de esmalte é mais fino que o normal ou ausente em algumas áreas, mas não em todas. A proliferação celular patológica na hiperplasia gengival ocasiona um aumento da gengiva entre os dentes ou sobre os dentes. Ela é causada por traumas ou placa bacteriana na gengiva e por uso de determinados medicamentos, como alguns anticonvulsivantes. Temos também a psoríase, onde também ocorre hiperplasia celular. Há um acréscimo da proliferação celular da pele devido ao ataque anormal do sistema imunológico a essas células, ocasionando camadas de epiderme imatura e descamação dessas regiões hiperplásicas. E aqui, um exemplo interessantíssimo que são as verrugas, que também são exemplos de hiperplasias, causadas pela infecção por papiloma vírus humano, ou HPV. Esses micro-organismos infectam a camada mais superficiais da pele, estimulando uma proliferação epidérmica anormal. O aspecto e a localização das verrugas variam de acordo com o tipo de vírus e o local de infecção. Bom, pessoal, foi isso. E espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender um pouco sobre hiperplasia e hipoplasias. Muito obrigada!